tava. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Potencial da Consciência. E hoje o tema é bem especial, porque particularmente eu gosto muito de meditação. E ao longo de 8 anos eu venho quebrando várias crenças limitantes sobre esse tema. Meditar, até porque é uma cultura oriental e nós ocidentais estamos nos apropriando da arte de meditar e de moldar a realidade, que é o nosso tema. Boa noite, Paulo, Maybe, Walter, Silvia, Rosilei, sejam bem-vindos, todos que estão agora ao vivo e todos que ainda vão assistir essa live. Eu convido você para participar de um bate-papo bem legal com o Jean, que eu tenho certeza que vai promover, junto comigo, insights, ideias e novas percepções para ajudar você, buscador, a criar uma nova realidade. Então, eu vou chamar aqui o nosso Jean para estar aqui. Boa noite, tudo bem? Oi, Tati, boa noite, que bom te ver. Fazia um tempo que não aparecia aí, né, para conversar contigo e com o teu público. E tu vê, né, eu acho que faz desde o ano passado que a gente não conversa, nós estávamos muito mais conversadores no ano passado, 2024. Mas que bom que você lembrou da gente, fez o convite e estamos aí hoje aqui para falar sobre meditação e outras coisas também. Boa noite ao teu público. Boa noite. E vamos começar a nossa live. Eu quero que você se apresente um pouquinho, qual o estado que você reside, falar um pouquinho sobre você, para quem está chegando agora no nosso canal também. E depois você dê a sua impressão sobre o tema da meditação e a gente vai gerando uma fluidez, fazendo uma troca bem legal. Pois é, falar quem nós somos, né, de onde viemos, é sempre complicado. Né? Mas se for pelo meio convencional que a gente tem, estou aqui, nasci no Sul, no Rio Grande do Sul, desde pequeno, vivendo por aqui, já circulei bastante aí pelo planeta, né, já fui mochileiro, isso é uma questão que eu gosto de falar, e motivar, inclusive, essa juventude aí que, às vezes, não está se mobilizando, né, as coisas são muito fáceis hoje, mas numa época aí, lá, umas 3 décadas atrás, a gente colocava a mochila nas costas e ia pelo mundo, isso para descobrir coisas novas e respostas sobre, a gente acha que é sempre sobre o mundo externo, mas na verdade a gente está procurando respostas sobre si mesmo, né? E até hoje eu continuo, eu sou um buscador, se fosse me definir, como muitos que acompanham a gente, buscador não essencialmente do que eu sou, mas principalmente do que somos, tá? Nós somos algo conectado, a gente não consegue ter uma individualidade que viver dentro de uma bolha. Então, nessa caminhada, vamos dizer assim, introspectiva, filosófica da vida, é claro que para a gente se sustentar, a gente precisa seguir um rumo profissional. Aí, para quem não me conhece, né, eu fui para o caminho das exatas, gostei muito de matemática, física no começo da vida. Isso me levou, então, a me formar engenheiro. Trabalhei até hoje, trabalho ainda como engenheiro, como professor também de ciências exatas, e um pouquinho de arte, né, a gente vai falar um pouco da arte, né, principalmente a arte de perceber e moldar a realidade. Então, essa questão artística, filosófica, espiritualista, também sempre trouxe na minha caminhada. Das minhas caminhadas, para vocês terem uma ideia, isso aqui eu acho que eu nunca falei em nenhuma live, por mais que eu nem faço muitas lives, né? Mas teve uma época da minha vida em que me despertou tanto uma curiosidade existencial a respeito das civilizações antigas, que eu fiquei, eu acho que uns 5, 6 anos, todo final de ano, tinha guardado um dinheiro lá, o 13º, mais uma reserva, para viajar, e aí eu fui mais ou menos, vamos dizer assim, nessa faixa do Equador, onde tem bastante resquícios, ruínas, né, restos de civilizações. Então a gente pega ali o Oriente Médio, pega o Egito, pega um pouco da Europa, norte da África, e na América pega o México, então vai para a Índia. Dessa faixa do Equador,
existem bastante registros de, vamos dizer assim, templos antigos, construções, pirâmides, e eu vi tanta construção enigmática, e com a minha visão de engenheiro, eu sou engenheiro mecânico, mas a gente sempre estuda um pouco engenharia civil, engenharia elétrica. Com a visão de engenheiro, eu voltei convencido, isso ninguém me tira isso, eu voltei convencido de que as construções não eram feitas por humanos e não eram coisas recentes. Tá? Então, eu fui atrás de decifrar o passado, observando coisas físicas concretas que ainda existem hoje. E mesmo assim, retornando com toda essa certeza, e depois a gente abriu uma escola filosófica e esotérica aqui na cidade onde eu moro, Friedrich Westphalen, e comecei a chamar professores, interessados, familiares, amigos, para tentar mostrar esse lado da vida, que é um mistério ainda. Como é o nosso passado, a gente não tem um mapa da mina ainda, a gente não sabe como é que tudo isso aconteceu. Mas se você não vai ao vivo e a cores verificar isso, parece que você não tem elementos para se tornar um questionador da realidade que é nos apresentada hoje. Então, durante um bom tempo da minha vida, eu busquei nesse caminho concreto, vamos dizer assim, respostas para o meu emocional, para o meu mental, para o meu espiritual. E eu já estou falando isso para vocês, que daqui a pouco esse é um caminho que a gente escuta dos demais gurus, mestres, e aquilo que a gente vai percorrendo talvez seja algo que, se você ainda não fez, isso possa acontecer com você, né? Depois que a gente mergulha realmente no mundo biológico, materialista, mecânico, físico, tentando as respostas, inclusive com o uso da ciência, que é uma baita, uma ferramenta, depois dessa temporada, a gente passa por limitações de não encontrar mais respostas e, obviamente, como todos os mestres falam, o caminho começa a ser um caminho agora interior. As coisas externas já não fazem tanto sentido para a busca que a gente entra depois de um processo de entender o que é a vida encarnado aqui, né, materializado. E é por isso, eu trouxe essa história, nem estava programado falar sobre isso, mas vai casar muito bem com o caminho interior, que é a meditação que a gente vai falar hoje. E para fazer esse mergulho interno, é óbvio que fica muito melhor você fazer isso depois que você foi para outro extremo, que é o mergulho externo. Então, tem pessoas que nem decifraram ainda o que é a vida material, né? E eu sou uma delas pessoas, né? Não estou dizendo que sou melhor que ninguém, mas quando você tenta encontrar algo dentro da materialidade e vai fundo nisso, em algum momento, a balança, né, do equilíbrio, ela vai te jogar uma busca interior. E depois que você mergulhar muito dentro de você, no autoconhecimento, você vai ter que buscar, vamos dizer assim, mais diversão, né? Eu acho que o conhecimento tem que ser uma diversão, mais diversão, decifrando a realidade que nos rodeia. E como você é minha amiga e tantos outros que também nos acompanham, como estão provavelmente nos assistindo agora ou depois, é legal porque não podemos deixar de falar também do nosso, vamos dizer assim, guru, né, o mestre. Eu gosto de colocar ele nesse patamar, né, o Rogério do Meida Freitas, que ele está trazendo agora revelações externas, né, ele é um agente de revelação, de decifração da realidade externa, e isso vem a casar muito bem com aquelas pessoas que estão mergulhando no mundo de meditação. Então, eu estou sentindo agora, só para terminar a minha apresentação pessoal, né, quem sou eu? Atualmente, eu sou uma pessoa que eu estou olhando mais para fora agora, porque eu já fiz uma caminhada de decifrar a realidade mundana, e isso aos trancos e barrancos, isso eu estou dizendo que é só alegria, a gente vê muita decepção nessa caminhada, muita tristeza, muito desequilíbrio, né, tanto humano como com os demais seres. Depois é o Jean que está falando para vocês hoje, fez um caminho de mergulho interno, terapêutico, curativo, meditativo, né, caminho buscando a ligação divina, o yoga. E agora, nesses últimos 2 anos, eu estou buscando um pouco mais a coisa externa, para complementar tudo que eu já fiz. Então, o Jean hoje, independente da minha genética, digamos, da composição biológica que eu tenho hoje, da trajetória do meu espírito, o espírito que me anima, independente disso, o Jean hoje, ele está muito mais ligado com uma alma
uma consciência que está despertando frente tanto aos desafios e trajetórias mundanas, materiais, como desafios e trajetórias espirituais. E eu não vou falar isso agora, mas ao longo da nossa conversa eu posso detalhar um pouco mais para quem está interessado em aprofundar suas experiências na meditação, para saber como começar a despertar mais e mais essa consciência ligada, digamos, ao Atma, à alma, né, aquilo que a gente entende como divino. Isso seria uma apresentação nada formal do que é o Jean, né? E quem quiser saber outros detalhes aí mais mundanos, a gente pode, de outra hora, conversar. Eu achei bem legal o que você falou, porque essa percepção que eu tenho em relação à meditação. Eu acho que quem começa a meditar tem uma ideia um pouco superficial e depois que vai entrando nesse universo, vai criando métodos, vai percebendo, como você falou, esse ambiente externo, ele precisa ser percebido para depois você conseguir se situar dentro do seu ambiente interno. Dentro da minha pouca experiência também com a meditação, eu pratico meditação desde 2017, né? Tem gente que já medita há muito tempo e ainda não sabe o que é meditar, mas eu hoje, dentro dessa busca contínua, a meditação, eu entendo que é você perceber essa realidade primeiro externa, dentro do meu ponto de vista, se localizar dentro da sua área da vida, o que você está fazendo, para você realmente conseguir buscar um equilíbrio. Eu gostei muito dessa pontuação que você fez, né, dessa observação, e dessa constante mudança, que eu acredito que todos nós, mentes expandidas, estudiosos aí da revelação cósmica, deva estar se questionando por que eu estou aqui, qual o favor divino que eu tenho que fazer, que meu espírito está fazendo, mas, ao mesmo tempo, assumir esse ego nessa nova roupagem. Isso que é importante, independente do que você foi no passado. Eu quebrei muitas crenças limitantes da minha avó, falando que eu estava aqui pagando karma, e eu ficava nessa crença limitante que eu estava aqui só cumprindo um papel de pagadora de karma. Então, assumir esse ego e se tornar agente da transformação faz toda a diferença para a parte da prática da meditação. O sistema de crença, ele diz muito. Você concorda comigo? As crenças limitantes, elas vão dizer como que é essa arte de meditar. Eu percebo que quanto mais a gente vai decifrando a realidade, mais nós vamos nos aprofundando nessa arte milenar dos nossos orientais e que está sendo resgatada por nós de maneira consciente. Eu falo que a meditação, ela pode ser feita de diversas formas, não só sentado. Tem pessoas que não se adaptam, tem pessoas que precisam de movimento. Eu, quando li o livro do Joe Dispenza, eu percebi que ele incentiva essa meditação caminhando, apreciando a natureza. E nós podemos criar a realidade de olhos abertos. Só que precisamos primeiro entender a realidade externa para poder conseguir moldar essa realidade interna. E é um sistema para cada um, não tem uma fórmula exata. Para cada um é um método, é um jeito. O que você acha? Qual é a sua percepção, Jean? O que você pode trazer para nós dentro dessa visão como prática de meditação, do yoga? Você pratica, você faz as posições. Eu sou super curiosa, eu já fui em aula de yoga e eu sou meio parecida um pouco com o Rogério. Ele fala das posições não são para todos. Para mim também não é, porque a cada posição difícil, eu já fiz aula, algumas eu faço, mas tem outras que eu não consigo alcançar naquela maestria ali de dominar o corpo, né? São treinamentos e requer assim um esforço profundo. Mas hoje a base do yoga, dentro ali do o nosso irmão traz, eu consigo compreender. Eu quero saber um pouquinho de você, essa sua percepção, para contribuir e enriquecer aqui a nossa live de hoje.
Pois é, Tati, você comentou várias coisas ali. Vamos tentar puxar o fio do novelo, né, aos pouquinhos. Sim. A primeira questão que eu acho que é interessante a gente comentar entre nós aqui, quem está nos vendo e assistindo, é que a concepção de que nós, como seres humanos, chegamos a um ponto de evolução que entendemos que é possível classificar algo como real. Né? O que é real para nós, o que é a realidade. Mas é muito a questão cultural. Tá? Se a gente vai ver as grandes culturas, e isso foi dividido em algum momento da história do planeta, né, cultura oriental e ocidental, depois a gente pode chegar nas crenças familiares, hereditárias, mas se a gente fosse dividir em dois blocos, e é fácil a gente dividir em dois blocos porque a nossa mente, nosso cérebro, ele é bicameral, ele tem toda uma composição de identificar o sim e o não, ao dia e à noite. Então, nessa classificação de realidades e culturas ocidentais e orientais, nos últimos séculos, ou milênios, se a gente quiser pensar, o Oriente, ele desenvolveu uma prática de meditação a longo prazo, com seres que nasciam lá e desenvolviam, ensinavam, criavam escolas, e essa meditação, ela é diferente, ela tem diferenciais em relação ao que foi desenvolvido aqui na cultura ocidental, que foi muito subjugada aos caminhos religiosos, principalmente ali no último milênio, ou os 2 últimos milênios. Né? Então, ao tempo em que nós vivemos no Ocidente e recebemos uma herança cultural em que a oração era um caminho de buscar o entendimento, as respostas para si mesmo, tentar encontrar um estado de divindade, lá no Oriente, eles mantiveram, de certa forma, a meditação como esse caminho. Então, desses dois caminhos, é claro que no Ocidente é muito fácil a gente falar, para quem está nos escutando, que a oração tem seu efeito, ela pode nos levar a um estado de êxtase espiritual, e a oração em si, se a gente fosse classificar, né, do que é a oração, ela pode ser composta, assim, uma visão que eu estou trazendo, não vou dizer que é a visão, talvez assim, das próprias linhas religiosas, mas na minha concepção, a oração, ela tem 3 finalidades. Pode ser para você louvar alguém, isso é algo externo, eu vou louvar um santo, um Deus, um anjo, então eu faço essa projeção devocional para alguém, dentro dessa oração. Outra coisa das 3, né, que a gente pode pensar, é a solicitação, a gente pode fazer um pedido, muitas pessoas vão dizer, Deus me ajude, né, eu preciso me curar, eu preciso que o meu filho passe no concurso, e aí a gente faz uma série, uma lista de pedidos, e eu vim de uma cultura que isso era bem normal, bem tradicional, não vou considerar nem certo nem errado, é um fato. E o terceiro fator da oração, que talvez tenha um nível também bastante elevado, é o da gratidão, do agradecimento. Então, daqui a pouco, alguém que é uma pessoa muito dedicada a fazer orações, ela vai manuseando esses 3 aspectos. Em algum momento, ela faz o pedido, em sendo atendido esse pedido, seja lá por que linha espiritual ou material aconteça, ela pode estar passando a fazer dentro da oração um processo de agradecimento. Tá? E aí fecha um ciclo. Como o Elan explica, né, a gente tem emissões, inclusive dentro do nosso DNA, né, o RNA mensageiro, as questões eferentes e aferentes, né, é um ciclo em que a gente projeta intenções, desejos, e depois, quando a gente é atendido, fecha esse ciclo. Então, não fica perturbando a nossa ansiedade, a nossa tensão intramolecular também, não é só questão emocional e mental. Então, a oração, se você está nesse aspecto de pedir algo, depois agradecer se recebeu ou não, e ainda louvar alguém, ser devocional de alguém, é uma prática muito comum e a gente segue o baile, a coisa segue assim. Mas se a gente comparar com a meditação, que acontece muito mais frequente e há muito mais tempo lá no Oriente, tá? Civilização mais antiga, inclusive, a meditação, ele é um caminho interno. Eu nunca vou abrir mão dessa concepção depois das práticas que a gente começa a ter com a própria meditação, em comparação com a oração. Se a oração é uma coisa mais yang, né, mais elétrica, da gente projetar as coisas para fora de nós,
A meditação, eu entendo ela como magnética. A gente se fecha, até certa medida, para o externo, seja santo, Deus, seja quem você quiser pensar, pedido, agradecimento, e você entra num campo magnético em que você vai ficar receptivo, você vai ficar yin, né? Se a gente usar a cultura chinesa, o yin e o yang. Então, quando eu me torno yin, eu posso, se eu tiver um propósito e conhecimento, eu posso entrar no mergulho interno. E aí eu vou lidar com os meus aspectos internos. Talvez eu vá até solicitar algo para mim, agradecer algo para mim mesmo, e ainda, entre aspas, louvar, né? Ser devoto de mim mesmo, não esse eu, o ego terreno, nem o eu superior, que a gente sabe hoje que também tem os seus perrengues, sua evolução. Mas essa busca me fez, a partir das práticas, entender que a meditação, ela é tal qual a palavra dela está expressa, é explícito o que significa meditação. É uma ação de ir para o meio, né? Meditação, médium, ação, meio. Então, você toma uma atitude de ir para o meio, mas que meio é esse? Esse meio é o centro, para buscar o quê? A sua consciência, a sua alma. Se a gente pode chamar ela divina ou não, mas buscar a sua consciência divina, a sua alma, a ponto de que essa alma tem uma frequência, uma vibração acima do nosso ente espiritual e do nosso ego inferior. Então, o que é legal a gente comparar nessas culturas? Eu preciso só meditar ou só fazer orações, eu posso fazer as duas coisas. Olha, cada um tem sua medida, exatamente como você falou, Tati. Não existe uma fórmula, eu nem vim trazer fórmulas, eu posso até falar como eu faço minhas meditações, e talvez ter feito poucas orações, porque eu fiz muita oração, né? Talvez eu estou num processo agora de fazer muita meditação, depois talvez eu comece a equilibrar as práticas. Mas não existe uma fórmula para todo mundo, existe um exemplo que cada um pode mostrar, e daqui a pouco a pessoa diz, opa, eu vou aproveitar isso que o Jean falou, vou tomar com aquilo que a Tati está falando, e vou criar o meu caminho interno meditativo. Em relação às orações, eu também posso observar o que o bispo, o padre, o Pai de Santo falou, e eu vou trabalhar a minha devoção externa de uma certa forma. Por isso que o maior bem, a maior riqueza que nós temos, na minha concepção, né, é essa possibilidade de ter livre pensamento, o livre-arbítrio, buscar ele, né, que vai desembocar junto com o conhecimento num ato de sabedoria. Então, quando você está desligado das amarras externas e internas, você cria o seu caminho. E se todos souberem criar o seu próprio caminho, gente, é que nem na matemática, na numerologia, né? Eu também trabalho. A gente tem só somas, porque hoje a gente está muito nessa questão. Enquanto um suga, o outro é sugado, né? E um é dependente, o outro tem que ser o supridor da energia, da alimentação, das ideias, seja o que for. É uma utopia pensar que todos podem ser pilhas de alta duração, né? Todo mundo iluminado, todo mundo uma chama divina. Talvez não seja uma utopia, talvez seja um caminho que a gente pode chegar lá. E se você não buscar, através da meditação, saber onde é que está a fonte da tua iluminação, e se ela está bloqueada ou não, a gente não tem como descrever se esse mundo aí que todos colaboram e todos são menos dependentes das coisas, todos são mais autônomos, se esse mundo é possível. Então, a proposta da nossa conversa hoje, acredito que se alguém se sensibilizar, uma pessoa se sensibilizar, que ela pode se tornar mais autônoma, né, autossuficiente, com maior conhecimento de si mesma, através da meditação, e começar a fazer as práticas, a gente está a caminho de fazer essa libertação das amarras que existem. Era isso que um dos pontos que você falou, né, que eu gostaria de comentar. Eu acredito que esse movimento, particularmente, eu não conseguia meditar nos moldes que se induz, né, no silêncio. O meu hábito ele começou a ser cultivado com a música. Então, eu colocava uma frequência em hertz
432 Hz, 528, foi num momento que eu comecei a querer entender sobre as frequências, sobre música. Então, eu pesquisei sobre Masaru Emoto, eu tive contato com algumas pesquisas sobre frequência mesmo da música, inteligência musical. Então, quando eu percebi que aquilo fazia sentido, que nós somos vibração, aí comecei a ler sobre as leis herméticas, eu falei, esse é o meu caminho para eu começar a meditar. E eu me conectei com a música de uma maneira assim muito potente. Provavelmente o meu espírito já tem uma coleção de memórias com a música, porque eu sou uma pessoa que crio melodias, essa arte de criar, para mim é muito fácil. Eu entendi que isso se perde numa fase adulta se a gente não resgata a nossa criança interior, porque eu acredito que todos nós que estejamos nesse movimento precisa resgatar a sua criança interior. É o primeiro passo, porque a mente ela fica muito presa aos dogmas, conceitos, e para meditar você tem que criar, você tem que ser criativo. É o cérebro límbico, né? Suas emoções precisam estar em evidência, é a emoção que impulsiona o yin, né? Como o Jean falou, esse movimento introspectivo que está aqui dentro, mas que tem um som. Então, você, primeiro dica, depois eu vou pedir para o Jean também contribuir com as percepções dele, como que ele faz. Acredito que teoria nós temos bastante, o que está faltando assim são práticas, porque metodologia existem muitas, e a ideia dessa live é realmente você começar a modelar a sua realidade. O que faz sentido para um, talvez não faça para o outro, ou o que faça sentido do yoga, de fazer as posições, e a pessoa só consegue estar introspectivo, realmente estando naqueles movimentos corporais, talvez para o outro aquilo vai ser dolorido. Então, existem várias formas. Então, esse conhecimento e reconhecimento que cada um deve fazer, que temos que fazer por nós. Então, para mim, a música foi o portal que se abriu. Então, eu me conectei muito com a música, com as frequências, comecei a estudar sobre frequências e comecei a colocar a mão no meu chakra cardíaco para sentir de olhos fechados essa batida interna. Como o Jean também comentou, esse magnetismo que nós temos. E estudando um pouco de PNL também, comecei a dar comandos para o meu corpo. Eu sou amor, eu sou coragem, me abastecer com a minha própria mente falando em repetição. E dali comecei a silenciar, a sair aquele barulho do ambiente externo. Aí você já não se preocupa mais. Então, esse foi o pontapé inicial que eu dei, que hoje eu ainda faço, mas que hoje eu já entendo também a meditação como no silêncio que eu posso criar. E algo para mim formidável, a meditação é a mente ativa, consciente, numa onda potente, na gama, que é a mais indicada. Tem uns que falam teta, mas toda a pesquisa que eu li é a gama, onde você está realmente com a sua consciência ativa e você percebe outros núcleos, outras camadas suas, mas isso assim é gradativo, esses deslacres são gradativos. Então eu fui percebendo na maneira que eu me permitia avançar. Outra dica, disciplina. Não adianta falar que vai meditar hoje e depois só meditar daqui a 10 dias. A nossa mente ela é treinada. Então, a gente precisa educar a nossa mente. E no mental, eu percebi que meio que complementou a metodologia que eu estava criando, porque nós somos co-criadores e temos esse potencial criativo. Então, a dica que eu dou para quem está começando, busque a sua criança interior. Está se sentindo muito bloqueado, acelerado? Vai desenhar. Né? A antroposofia fala-se muito desse movimento interno. Como que Jung também, como que você se conecta com a sua criança interior? Com arte, música, desenhos, contato com a natureza. Então, precisa ter esses desbloqueios, porque a fisiologia energética dos corpos
estão contaminadas e nós precisamos gerar um novo circuito, né, pelos NADs, dentro dessa configuração dos nossos chakras, tem plexos de memória, plexos neurológicos de memórias, como Joe Dispenza fala, e precisamos gerar realmente uma informação, um novo quantum de energia, realmente desprogramar. E eu quero saber como é que foi o seu pontapé inicial aí. Eu já contei que o meu foi com a música, que realmente a música me empodera de tal forma que eu consigo fazer um movimento com a música, que educo a minha filha ouvindo sons, melodias sem letra. Às vezes eu coloco algumas com letra, mas também que potencialize, porque eu sei que a nossa música aí no inconsciente coletivo não está muito legal. Então, a frequência nossa, ela tem que ser trabalhada, e começar com música é uma dica bem legal. E você, Jean, o que você pode contribuir com a sua percepção? Qual a dica que você pode trazer aí para o nosso público? Olha, a música também me pegou, né? E eu acho que pega muita gente. Eu tenho uma trajetória platônica aí, talvez. Não consegui comprovar ainda, mas tem alguns indícios aí, né, de que as linhas platônicas já não é dessa vida que eu sigo, né? A escola platônica. E o Platão é um que trouxe bem claro a questão de que a música e o exercício, o esporte, ele falava, né, não era esse termo naquela época, são as duas primeiras componentes que as crianças precisam ter. A música para desenvolver o lado, digamos assim, sutil da alma, e o esporte para desenvolver a parte dura, hard, né, do corpo. E quando você começa a trabalhar essas duas coisas desde pequeno nas crianças, você já começa a ter um estado, que eu comecei a ter, naturalmente isso, de sensação de estar nas nuvens, né, vamos dizer assim, ou de introspecção, ou de se desligar da realidade seria o melhor termo, né, em que eu escutava certas músicas, e essas músicas me tiravam da realidade. Isso desde pequeno. E outras músicas me colocavam em confusão, não batia a frequência e tudo mais. E depois, na questão dos esportes, dos exercícios, eu chegava num ápice de que eu sentia que talvez com o aquecimento muscular, com a circulação funcionando bem, coração batendo bem, eu chegava num estágio de que eu me sentia super leve, mesmo após muito exercício, ou natação, ou, sei lá, esportes, futebol, vôlei. Então, essas duas componentes, conforme fui crescendo, eu fui vendo que a escola platônica tratava isso lá na Grécia Antiga como essencial para achar o equilíbrio do ser humano. Tá? Porque a meditação, na verdade, ela é um caminho, ela não é o fim. Né? Se a gente pegar o Patanjali, ele desenvolveu muito bem, eu gosto de associar, eu tive que associar e atualizar no meu dia a dia, né, uma meditação, eu chamo assim, meditação Hatha Yoga, porque ela envolve três pontes, né, tanto a questão meditativa, do yoga, e da Hatha, que é a filosofia, uma instituição que a gente criou aqui. Tá? Hatha significa Associação Cultural Atena, mas por trás dessa sigla, desse nome, tem uma modernização dos parâmetros de como se tem que viver hoje, né? Atualizar tudo que aconteceu, o que está escrito lá, digamos, na Bíblia, no República, de Platão, são elementos daquela época. A gente não pode tentar usar tudo aquilo aqui. E o Patanjali, na época dele, uma época ali, vamos dizer assim, por volta da época de Cristo, né? Porque às vezes falam que é 200 antes de Cristo, até 200 depois, as datas em que ele viveu, ele trouxe 8, digamos assim, princípios do caminho do yoga. Mas o yoga, eu não consegui mais, depois que eu estudei as linhas meditativas e do yoga, e pratiquei, não consegui dissociar. Tanto é que hoje tem gente que diz assim, a meditação faz parte desse yoga, mas o que é o yoga? O yoga é uma forma de você, vamos dizer assim, buscar o controle mental. E o que é isso, se não é meditação também? A meditação é um caminho para dentro de si mesmo, mas você vai passar por sua parte mental, você vai ter que enfrentar o emocional, o energético, o mental. Chega um momento que você está ali no mental, e aí o yoga, ele se revela, ou você fica bloqueado. E juntando com o que eu falei do Platão, o Patanjali, né, eu já vou chegar lá
na profundeza da meditação, tá? A gente faz alguns rodeios, mas é importante vocês entenderem que é um processo de conexão. O Patanjali falava assim, um dos primeiros elementos, que é o yama, né? O controle, domínio sobre questões psíquicas que a gente precisa ter. Então, antes de falar de yoga, você perguntou como é que eu pratiquei yoga, já vou falar também, e como eu pratico meditação, essas coisas. Os valores éticos, que é algo que o Elan está resgatando muito nesse momento, né? Ele falou, senso de dignidade, de virtuosidade, ele tem que ser uma das primeiras bandeiras a gente levantar. Antes de querer entender o mundo, decifrar a realidade, você tem que ser uma pessoa digna. Então, o Patanjali já falava que esse controle e domínio sobre você mesmo, de não roubar, de não mentir, não ser violento, cuidar para não ser violento não só com força física, mas com as palavras, com o pensamento, tá? E buscar esse caminho de desapego, de dignidade, de honra, era um dos primeiros passos a serem dados para quem quer ser uma pessoa que vai meditar. E aí você pode dizer assim, Jean, vamos aproveitar a nossa hora aqui, vamos falar das técnicas e das formas que a gente faz meditação. Tá? É possível fazer isso, mas eu vou me permitir falar um pouquinho sobre essa preparação para a meditação. Isso aqui já é caminho meditativo e do yoga. Você primeiro tem que fazer toda uma reflexão, e se não souber fazer sozinho, peça ajuda, né? De se você está com os seus valores éticos hoje ativados, ou você não está nem dando bola para isso. Ah, eu menti para mim mesmo, minto para os outros, não estou nem aí. Não sei quando é que eu vou ajustar as contas comigo mesmo, não estou interessado. Tá? Então, como é que você vai atingir um nível de elevação pessoal, classificação pessoal, dentro de um caminho de técnicas de yoga ou de meditação, se você está falhando no primeiro passo? Não pode falhar no primeiro passo. E para desenvolver o senso de controle, o yama, controle sobre si mesmo, que é diferente de domínio, mas o yama é uma palavra que junta as duas coisas. Primeiro você tem que controlar. Opa, eu deixei de mentir hoje. Tá? Depois o domínio não, agora eu posso falar algo que eu entendo como verdadeiro em tal momento. Então eu já tenho domínio. Esse processo, ele tem que estar sempre sendo trabalhado para aquelas pessoas que querem fazer meditação e atingir os benefícios da meditação. E tem também, aí o segundo passo que o Patanjali falava é o niyama, né? Eu acho interessante que o niyama, ele já é além do controle, ele é uma purificação, tanto interna como externa. Então, se o senso de controle da tua dignidade, do desenvolvimento das tuas virtudes, ele é um pouco mais interno, frente à vida externa, o niyama, você precisa entrar numa ação externa também. Isso é muito bonito e muito interessante vocês entenderem. No momento que eu começo a ter um controle pessoal e buscando um caminho digno, eu tenho que dar o próximo passo, é o niyama. Aí eu vou buscar me purificar enfrentando o dia a dia. Não é fugir das coisas. Por exemplo, se tem uma pessoa que me faz eu ficar raivoso, pensamentos ruins, o niyama é como se fosse assim, eu vou passar limpo isso, eu vou conviver com essa pessoa, de certa forma eu vou enfrentar os meus problemas de convivência para me purificar e não deixar isso para o futuro. Tá? Quando a gente começa esse processo de purificação interna e externa, isso impacta em viver junto com outras pessoas, com outros pensamentos, com ideias totalmente diversas, dentro da nossa casa, inclusive, isso é a melhor experiência. A gente reclama muito que os irmãos, o marido, a mulher, o pai, o filho, são muito diferentes, e aí dá embate, discussão de ideias, mas é um processo, se você entender, para quem quer buscar uma meditação profunda, é um processo de purificação. Se você entender que você está se purificando, entrando em atrito, em confronto com o diferente, mas você tem como atingir uma força de vontade, desenvolver um contentamento mesmo no caos, tá? E se conhecer mais, você fez esse segundo passo, que é o niyama. Veja como falar é bonito, né? É coisa assim, são conceitos maravilhosos quando a gente entende, mas a prática disso envolve anos, décadas, vidas, até a gente atingir esse patamar. E aí sim, tem o terceiro passo, que é aquilo que foi meio que vendido como sendo o yoga, tá, no Ocidente, mas hoje está se desmistificando isso.
O terceiro passo que o Patanjali falava são as asanas, né? As posturas, a firmeza muscular, física, mas uma firmeza com conforto. Então, um yogi que está fazendo as asanas, as posturas, ele é o yogi porque ele diz assim, ele pode ficar 90 dias naquela posição, ele está confortável, mesmo que para alguém que vai fazer em 5 minutos já começa a ter dor. Então, é importante esse processo, só que isso impressionou tanto os ocidentais que foram lá para o Oriente, que viam aqueles rishis, sábios, os yogis, plantando bananeira, levitando, né, fazendo coisas malucas lá, ficando só numa perna. Veja como o ocidental, ele ficou tão impactado que ele disse, isso é o ouro do yoga, vamos trazer isso para o Ocidente. E as escolas que vieram para cá e começaram a se dedicar a esse terceiro passo, mas talvez, eu não estou lá presenciando o processo ali de desenvolvimento, né? Talvez o primeiro passo dessa questão de controle sobre os aspectos psíquicos e a purificação, o segundo passo, não foram tão trabalhadas. E para nós, para mim, chegou aqui no Ocidente, as escolas de yoga, que você ia lá e fazia muito mais exercício físico do que realmente uma alteração, digamos assim, pessoal, né, psíquica, emocional dentro de você. A questão, as posturas, elas são importantes, mas elas são uma parte da etapa. A gente não pode dizer que o fim da yoga com um processo de movimentação ou estaticidade física para atingir um alto ponto de meditação, tem que passar ou tem que se manter numa postura. E bem como você falou, Tati, existe fluidez no corpo e você pode estar fazendo um Tai Chi Chuan, pode estar fazendo lá uma caminhada. Às vezes, se você tem autocontrole, você pode estar andando de bicicleta, dirigindo um carro e entrando no estado meditativo, consciente, com muita atenção no externo, e não está numa posição fixa, parada, ou puxando demais o braço para cá, a perna para lá. Aí o Patanjali continua, né? E eu penso que eu estou falando coisas que são muito importantes para aqueles que estão buscando sua própria forma de meditação. Tá? É importante fazer essa introdução aqui. Depois, o quarto passo tem a ver com o pranayama. Né? E isso é um controle, né, domínio. A gente está falando do yama de novo, né? Yama, controle, domínio. E prana, a gente pode pensar como os hindus, que é a energia. E numa tradição um pouco mais aberta, como respiração. Então, o pranayama são os controles do caminho do ar, da energia, tanto na inspiração, como na expiração, e como nos momentos em que a gente para de respirar. Os yogis são muito avançados na questão de não precisar respirar, às vezes. Para o coração, para a respiração, passa 40 dias, depois volta, está com a saúde todo dia. Né? O pranayama, eu uso muito, porque eu tenho uma turma de meditação, faz 16 anos que eu tenho meditação coletiva, né, conduzo turmas, tenho as minhas meditações diárias, pessoais, tá? Então, o pranayama é algo que eu não abro mão nunca. É o controle da energia, controle da respiração, porque é a chave para conectar o corpo e a mente. E conectar de uma forma harmônica. Não a gente, por mais que a gente sabe que existem linhas que fazem uma respiração muito profunda e rápida, né, para fazer, digamos assim, uma turbulência talvez não tão equilibrada entre corpo e mente. Mas, de modo geral, o yoga está conectado com os exercícios suaves de meditação, exercício suave de respiração, e assim você vai tendo o teu controle. No momento que você acelera muito e desconecta corpo e mente, pode perder o controle. Então, a respiração, o pranayama, é essencial, e eu fazer um parênteses aqui, né, já entregando algumas informações, na meditação coletiva, que é que eu sou mais disciplinado, digamos assim, né, com algo que é metódico com as turmas, a gente faz, primeiro, muito alongamento, as posturas, tá, as asanas, mas não é nada de que a pessoa sai lá dolorida e não é nada exagerado, não é uma escola de yoga, né, o Hatha Yoga, como se fala. Não. São alongamentos que se faz antes de fazer exercício no futebol e tudo mais. Depois a gente faz a segunda etapa, um conjunto de controle da energia, da respiração, então os pranayamas.
Para numa terceira etapa, aí a gente entra num processo que eu chamo mental, meditativo, muito mais ligado com essa questão do primeiro passo, do controle, da reflexão sobre o autoconhecimento, a purificação de pensamentos, né? A questão espiritual também é acessada. Então, coletivamente, eu trabalho sempre 3 blocos. O primeiro é aquietar o corpo. Quando você faz exercícios, alongamento, algum exercício um pouco mais intimado, você está dando atenção para o teu corpo. Mas a gente já vai negociando com o corpo, né, com os neurônios, com os músculos. Depois que a gente fizer isso para vocês se acalmem, não nos tire a concentração. Aí, segundo bloco, a gente faz bastante exercícios respiratórios de condução de energia também. Como eu sou reikiano, trago também o conhecimento do reiki, dessa prática de pranayamas. E a gente fala para o emocional daí. Emocional, ó, tal como o físico, que já recebeu seu prêmio, teve vários exercícios de alongamento, ele está bem relaxado. Agora, com a respiração, vamos pegar as emoções tensas e vamos destensionar elas para elas ficarem quase adormecidas. E o terceiro bloco, aí a gente vai para o trabalho mental, que o yoga é praticamente o trabalho da questão mental, né? A gente precisa ter controle, que é uma coisa, e depois ter domínio das atividades mentais. Então, esse terceiro bloco, alguns diriam, isso que é a meditação. Eu diria, não, a meditação envolve todo o processo de você ir para dentro. O controle físico, controle emocional e controle mental é a meditação. E está ligado com os princípios do yoga. Claro que, para encerrar a questão do Patanjali, né, nós temos, assim, os pratyaharas, que daí é você meio que desligar os 5 sentidos. Então, esse eu faço também na questão do bloco mental. A gente começa assim, o olfato, ele está ali, eu estou sabendo que ele pode cheirar ou sentir qualquer odor que vier em volta, mas ele não vai estar muito ligado no externo. A visão também, se puder deixar os olhos fechados, é bom, ou semicerrados. Olha, se precisar, eu vou abrir o olho no meio da meditação e vou ver o que está acontecendo, mas não vai ser meu foco de atenção. O ouvido, o paladar, o tato. Então, essa parte do Pratyahara faz parte da meditação que eu trabalho também. E Pratyahara é um caminho de introspecção. Exatamente aqui começa aquela confusão de que a meditação é uma parte do yoga. Alguns interpretam assim, eu já diria que meditação é um caminho de ir para dentro, e esse caminho de ir para dentro não precisa ser só mental. Você vai chegar em alguma etapa mental. E o Patanjali ainda termina com a tríplice coroa, né? O Dharana, que são exercícios ou trabalhos de concentração. Você pode se concentrar num objeto. Então, muitas vezes, com a turma, já usei assim, coloquei uma vela no ambiente escuro, depois a gente coloca, às vezes, uma maçã, uma laranja, todo mundo fica observando, né, mas tentando buscar, tirar os estímulos externos. E eu gosto muito de que o objeto a ser, a gente vai concentrar a nossa atenção, eu gosto muito que seja a respiração. Inspira, segura, solta, segura, né? Às vezes 4 tempos é muito interessante, que você fica totalmente concentrado, que é esse passo do Dharana, você fica concentrado em algo, e esse algo é a tua própria respiração. Isso te ajuda muito a você não trazer pensamentos de uma coisa que tem que resolver amanhã, ou trouxe para a meditação problemas. Tá? Aí pode chegar no 7º passo, que é o Dhyana, que daí você chega no momento, e isso aqui, realmente, por experiência própria, eu digo que eu tenho momentos de Dhyana, né, de contemplação, que a mente, ela se estabelece no objeto sem esforço. Então, muitas vezes eu me pego, antes de chegar no Dhyana, né, no Dharana, concentrado totalmente na minha respiração, e chega um momento que eu digo, nossa, eu não preciso nem fazer esforço para evitar pensamentos externos, ou alguma coisa, ou algum corpo reclamando, o braço, a perna, porque está na posição por muito tempo. Então, eu tenho, acho que, algumas chispas, eu chamo isso, né, chispas de contemplação, e você fica naquele estado, sentado, ajoelhado, ou de pé, que você não tem por que reclamar, não tem nenhuma dor, não tem nenhum pensamento, nenhuma emoção te incomodando.
e você está ali contemplando a respiração, já não é mais um controle, você transcendeu o controle e o domínio. Você contempla, você é a respiração. Então, esse estado de dhyana, de contemplação, a gente, além de ser o objeto, a gente, digamos assim, vive fora de outros elementos que a gente está meio que amarrado. Isso é uma espécie de libertação. E quanto mais a gente pratica, mais isso se torna constante, mais tempo de sensações, vamos dizer assim, livres, nós vamos tendo nesse mundo caótico, nesse universo do caos aí, da dor e sofrimento. Até que o Patanjali dizia, ó, o caminho do yoga é você atingir o samadhi, tá? Esse estado de presença, mas é um estado de presença no ser, nessa consciência da alma, além do mundo manifestado, além dos dois universos paralelos que o Elan fala, além da espiritualidade errática que foi criada dentro desse universo. Então, parece que a gente acessa pelo Samadhi, talvez aquilo que se compara com o Nirvana, que o Buda também falava. Então, tudo vai, essas coisas, o Samadhi, na verdade, ele é um estado em que você está além dos pensamentos, além das memórias que você tem, além dos medos, além de todos os desejos, obviamente, além de todas as emoções mundanas. Quando você se desligou de tudo isso, transcendeu, você chegou no Samadhi, tá? E eu não sei dizer como é que é isso, né? Na minha bolinha, né, pequenininha aqui ainda, eu acredito que eu tenho que trabalhar a meditação e o yoga por vidas e vidas. Alguns falam que precisa ter 150 milhões de respirações profundas para você chegar, né? E eu fiz os cálculos aí, numa vida não é assim, você tem que parar, meditar. Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. Se você está fazendo meditação hoje, saiba que é um processo somativo. É melhor não parar. Segue, segue, segue. Os resultados vêm. Um dia chega alguma coisa, poxa, hoje senti algo que eu não esperava. Passou 10 anos, a mesma prática, a mesma forma. Às vezes a gente muda a postura, a respiração, em vez de ser de 3 tempos, faz de 4 tempos, 5 tempos. Sabe, a gente varia muito nisso. O estado de purificação também, troca alimento, busca uma água melhor. A questão do yama, você se coloca em testes mais profundos. Olha, eu vou hoje, ou esse mês, ou esse ano, eu vou enfrentar meus maiores medos. Vou ir atrás disso, para não agir com violência, não agir com desonestidade. E isso vai somando, somando, somando ao longo das nossas existências. Quem sabe todos nós chegamos um dia naquilo que são dito, né, como super-humanos, aqueles que vão poder, além de ter o controle sobre si mesmo, além de acessar os mundos espirituais mais elevados, nós moldarmos a realidade. A gente está moldando a nossa realidade, mas não com arte. Para moldar a nossa realidade com a arte, é fundamental ter a meditação, né, que é o título da nossa conversa hoje. Teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que já o meu bloco aqui já encerrou. Até passei, tá? Desculpa. Não, gente, nada. Acho que a gente vai ter que marcar outra live, porque esse tema ele é enriquecedor. Eu acho que tem muito que se falar ainda sobre meditação, quebrar crenças limitantes, criar novos modelos, novas formas de pensar. Eu gostei muito dessa parte teórica do yoga, até porque eu não compreendo, escuto, mas não memorizo, né? Não tenho isso enraizado em relação às nomenclaturas que são utilizadas, mas eu consigo compreender um mecanismo mental, corporal, para se atingir esses aspectos. Antes da gente finalizar, contribuindo assim um pouco mais com a live, o principal, dentro do meu ponto de vista também, é você perceber as suas memórias e entrar nesse primeiro passo dentro da teoria aí que o Jean falou, essa purificação. Viu, Tati? Acho que nem vamos falar que é teoria, porque isso é uma prática pura. Sim. A teoria da purificação, ela é 5 minutos para você entender. O resto é balela, quando a gente quiser dizer, não, agora estou falando disso. Não, tudo é prática, purificação. Sim. Não tem como ter muita teoria, né? Você tem que ir para a prática e prática. Até diria assim, as pessoas talvez, desculpa te interromper, mas 2 minutinhos. Não pode, claro.
as pessoas até podem ter aquela sensação, mas o Jean não falou nada das práticas, ele só falou das teorias, né? Não, eu estou provocando cada um de vocês a ir, a prática, ela não tem um manual que cada um vai dizer assim, esse manual que serve para o Jean serve lá para o João, Pedro, para Maria. Não, você vai ter que ir para a prática e, com o teu senso atual de percepção, julgar se o que você está fazendo é ético, é virtuoso ou não. Claro que eu até comentei aqui com vocês, eu desenvolvi para mim a meditação Hatha Yoga, ela tem passos, né? Tem técnicas, e alguns que estão comigo estão seguindo ela, experimentando. Tá? A gente pode, talvez, marcar um outro dia para falar sobre isso, mas e chegar aqui e entregar uma técnica pronta, não, talvez a pessoa vai dizer, não funciona essa técnica. Sim, porque a pessoa não está no mesmo ambiente, dos mesmos karmas que a gente está aqui. Né? Exato. Então, fica difícil a gente já trazer uma técnica, um roteiro, até as pessoas tiverem interesse em entrar em contato diretamente comigo, sou bem aberto, tenho paciência para explicar. Tá? Mas vamos, gente, estou falando para as pessoas, vamos entender que essas dicas são dicas de práticas e não de teoria. Sim. Eu gostei bastante das suas reflexões, eu acho que contribuiu muito. E eu entendo a linguagem que você fala e eu busco essa metodologia, né? Mesmo não compreendendo a raiz do yoga, mas eu consigo entender a filosofia, os mecanismos. E como eu falei, esse movimento de limpeza, para mim também é importantíssimo, porque para você aprofundar, precisa limpar. E é desafiador limpar porque são memórias que estão dentro de nós, muitas que não são nossas, está ali no próprio campo, própria ancestralidade. Só que a coragem de olhar para as sombras, né, Jean? Essa coragem é o primeiro passo de você realmente entrar nesse universo sombrio, confrontar, colocar o arquétipo do guerreiro e ir, porque não tem outro caminho. E o que eu fiz e faço ainda é realmente detectar o que me acorrenta aqui nessa realidade, como dor, como emoção que me deixa triste, deprimida. Então, esse momento de você se questionar e ter essa clareza de quais são os apegos que você tem, o que precisa limpar. É um exercício assim bem legal, como dica de você começar realmente a se perceber como um agente, um educador do seu corpo, da sua mente, para poder conseguir atingir outros níveis. Porque o que eu escuto muito? Meditar é difícil, eu sou bloqueado. Então, a pessoa ela já está botando dentro dela que há um bloqueio, né? Por mais que nós saibamos que existem marcações fortes criadas pelos ecos do passado em relação a essa disfuncionalidade mediúnica, aí vem aqui desse ego, quer ter o contato com a espiritualidade, quer se perceber mais, quer entender mais e fica assim, o que eu fiz, de onde que eu... Então, são camadas profundas de memórias e passo como colocar... Nós somos uma matéria que está condensada, somos energia. Uma dica legal também é você começar a mudar esse programa. Eu não sou bloqueada, eu me permito começar a reprogramar esse corpo. Então, é um movimento. Eu falo muito isso dentro das trocas com a minha mãe, dentro dos atendimentos com a apometria, dentro de todo esse movimento energético, é preciso desconstruir realmente padrões. Eu gostei muito da nossa live. Eu teria muito mais assim o que contribuir também com experiências, com percepções, mas acho que vai ficar muito longo. A gente já completou aqui, a gente até conversou no bastidor, né? Quanto tempo? 1h59 chegando agora, o marco de praticamente aí 1 hora. E nós vamos voltar a falar. Acho que a gente pode voltar a falar até desse tema, né? Aprofundar mais, trazer práticas, temas que se complementam. E o caminho é esse, pessoal. Para quem está desperto, é não desistir, não
perceber seu primeiro obstáculo e se sentenciar, porque nós somos viciados a se sentenciar de que esse corpo energético, por a gente entender até mesmo as histórias densas da revelação cósmica, de toda essa linha do tempo catastrófica, de guerras, marcações de eus, limitantes, mortes e tudo mais, a gente não se limitar a essa disfuncionalidade e conseguir realmente deslacrar a nossa potencialidade da nossa mente e sair daqui melhor. Eu sempre falo para mim mesma, o autoconhecimento é prática e só o conhecimento não nos conduz realmente a romper barreiras. Então, precisamos avançar. E o avanço é com prática. Então, incentivo todos vocês a praticarem, a buscarem. Eu falo que eu pratico meditação quântica porque eu crio várias formas de meditar, assim, com comandos, com cores, eu gosto muito, músicas. Então, eu estou sempre produzindo uma nova maneira de realmente eu me adaptar a essa realidade que é densa. No carro, como o Jean falou, é possível você às vezes estar ali num momento, num trânsito, e você começar a respirar, sair daquela realidade e o trânsito ficar mais suave. Então, eu estou em constante treinamento. E convido você também a se colocar nesse movimento de treinar constantemente. E tem um livro infantil, acho que eu comentei com você, né, Jean, que eu escrevi, e que ajuda a criança também a começar a meditar, mesmo que ela não saiba que está meditando, porque o livro tem 16 posições de yoga, que em parceria com a Luana Nogueira, que é professora de yoga aqui no Rio, que eu gosto muito, ela me forneceu as posições, então tem um circuito que a criança vai brincar, vai imitar um cachorro e joga o dado, caiu lá na casa do cachorro e ela vai receber o estímulo do educador, que ela precisa imitar o cachorro na posição, mas ela precisa respirar. Então tem todo uma parte terapêutica com cores, animais de poder. Então é esse mundo lúdico potente que nós adultos temos que resgatar e também praticar em nós mesmos. Então, eu faço uma correlação, pegando os conteúdos do querido Rogério, dentro das revelações que ele está trazendo, do xamanismo. Então, são práticas que eu já fazia com os arquétipos e eu quero saber me adaptar num novo ambiente de trabalho. Qual arquétipo que você precisa utilizar num exercício meditativo? Borboleta. Então, assim, saber jogar com essa dualidade arquetípica dos movimentos que nós temos aqui, de assinaturas energéticas que tem positivo e negativo. Então, a nossa mente, ela tem essa capacidade de realmente ser um computador quântico. O que eu estou precisando moldar? Então, isso para mim faz muito sentido. Eu tenho muito também o que contribuir, em trocar sobre esses métodos que eu crio, essa metodologia de comandos mentais quânticos que eu dou. E quem quiser também conhecer o nosso trabalho, se informar, se conecte conosco no Potencial da Consciência. Eu quero, antes de terminar, que o Jean também fale um pouquinho do trabalho. Eu sei que ele faz numerologia, é bom também para você se autoconhecer mais ainda. Eu acho que todos nós que estamos nesse movimento do despertar e que está trabalhando, está se colocando nesse movimento, temos muito o que contribuir com o coletivo. E você, buscador, também contribui como um semeador, seja na sua casa, fazendo uma meditação, até porque no corpo astral a gente conversa com os entes familiares que a gente não consegue se entender aqui e gera uma nova frequência para o campo. Então, eu tenho muita coisa para falar sobre meditação e com todos os movimentos mentais que eu faço para criar a minha realidade aqui nessa psicosfera aqui coletiva que está densa, mas a gente precisa abastecer de modo inteligente o nosso ambiente interno. Eu quero agradecer a sua presença, quero que você volte aqui de novo para a gente enriquecer mais o tema e quero que você termine falando, deixando uma mensagem, um incentivo para o nosso público. Antes de dar um tchau para todo mundo aí, né, agradecer, eu queria só fechar um ponto, né, ligado ao próprio título da nossa live aí, nossa conversa, que quando a gente fala em meditação, a arte de moldar a realidade, como a gente pode moldar a realidade usando a meditação?
Primeiro, nós precisamos entender que a realidade é um conjunto de tudo que existe. As pessoas vão dizer, mas a realidade para mim é diferente da realidade do outro, que mora lá no outro lado do mundo, ou na outra estrela de outra galáxia. Se a gente tiver essa concepção de que a realidade é o conjunto de tudo, nós começamos a ter um coração um pouco mais tolerante, assim, mais fraterno, frente ao diferente. Tá? Então, entendendo a realidade, quando a gente quer utilizar a meditação como uma arte, nós também temos que trazer o conceito da arte, que a arte é uma forma de expressão que a gente chama humana. Tá? A princípio, uma classificação que os humanos, evoluindo, estão percebendo que é possível você plasmar algo, materializar algo com um ideal de beleza, de perfeição, de harmonia, através de sentimentos e experiências e ideias que nós temos. Então, a arte, ela precisa ter um ideal inspirador, né, para que a coisa seja harmônica e bela. Então, a meditação tem esse viés de a gente conseguir modelar com forma de beleza, de harmonia, a nossa vida, a nossa realidade, principalmente se nós mexermos lá nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, de forma proativa. Quando eu digo que a meditação é um estado magnético, receptivo, ela é o processo em que a gente tem que se colocar, mas depois aí vem a ação. Por isso que tem a Kriya Yoga, né? Tem, por exemplo, os yogas explicam muito bem, tem o Karma Yoga, que você tem que ir para as práticas sociais, políticas na cidade, né? É uma ligação divina com a tua alma através do mundo material. Aí tem o Raja Yoga, você precisa ter o controle mental. Não é porque você está no estado meditativo que você vai deixar, e meditativo no sentido né, magnético, que você vai deixar os pensamentos ruins tomarem conta da tua cabeça. Então, há um controle, uma determinação. E a meditação é essa ação também, que quando a gente vai moldar a realidade interna nossa, isso vai impactar em tudo que nos rodeia. Então, aí está o segredo. A meditação é uma arte de moldar a realidade, sim, mas o processo é bem complexo, o entendimento, as práticas são muito diversas, e aí que cabe a gente, talvez hoje falamos numa introdução a esse assunto, e futuramente a gente pode desenvolver mais e mais esses aspectos, porque tem muita coisa para ser falada e experimentada. E aí sim eu me despeço agradecendo muito a você, ao teu público, ao teu canal, a tua mãe, mando um grande abraço para ela, e feliz de estar aqui, tá? Era isso que eu queria falar. Gratidão. Gratidão. Uma boa noite a todos. Lembrando que você chegou aqui agora no nosso canal, dê um like, compartilhe. Nós fazemos live eventualmente e a gente agora está com um programa matinal toda quinta-feira, 8 horas. É matinal alquímico. Nós vamos falar um pouco sobre nossas experiências. Então, se você gosta do tema, compartilhe, que é um momento nosso de doação, de trazer uma mensagem, semear um insight. Eu acho que todo mundo que está nesse movimento das redes sociais se coloca nesse grande serviço que é contribuir com o coletivo. Gratidão, Jean, gratidão a todos, uma boa noite, uma excelente quinta-feira para todos amanhã e durmam em paz. Beijo!